Olá, muito boa noite. O Ação Nacional de hoje é especial sobre um problema que ainda causa muitos danos sociais e ambientais para o Brasil: o lixo. Muitas vezes, só nos damos conta do problema do lixo quando deixam de fazer o recolhimento em nossas casas. Em todo o mundo, são produzidos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de lixo todos os anos. Só no Brasil, são produzidos mais de 188 toneladas de lixo por dia. Será que nós realmente sabemos o problema que tanto lixo pode causar? Nossa equipe foi até a capital paulista conversar com a professora Suani Coelho, coordenadora do Centro Nacional de Referência em Biomassa, Instituto da Universidade de São Paulo, que é referência no estudo do uso da biomassa para gerar energia. Olha, muita gente fala que saúde e educação são grandes problemas sociais, mas quando se fala sobre o lixo, é claro que ele também engloba essas duas realidades, né, professora? Sem dúvida. Hoje em dia, não só no Brasil, como em vários outros países no mundo, a questão do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, é uma questão cada vez mais importante, não só envolvendo a coleta adequada, mas também a destinação adequada. Não é só porque está na moda, não, né? Não, isso vem sendo cada vez mais uma questão muito discutida no mundo inteiro. Quando a gente fala em melhoramento do aproveitamento do lixo, o que isso impacta na área da saúde, na prática? Para a gente exemplificar para quem está em casa, por exemplo. Olha, acho que nós podemos pegar um caso bastante concreto aqui no Brasil, né? Nós aqui no Brasil temos mais de 5 mil municípios e na maior parte desses municípios ainda o lixo é destinado de forma inadequada em lixões, né? Onde então se vê cada vez mais na mídia crianças catando lixo nos lixões, aves, ratos, animais. Então, isso é um problema de saúde pública fundamental, né? Além disso, o lixo não coletado e deixado nas ruas e que vai, então, sendo carregado pela água das chuvas para córregos e para outras regiões, é também um impacto ambiental e social importantíssimo. Isso tem um impacto enorme na saúde das pessoas. Várias doenças que, infelizmente, estão se tornando doenças endêmicas são por essa questão de não destinação adequada do lixo, dos resíduos sólidos. Saúde é coisa séria. As doenças mais comuns ligadas diretamente ao lixo são as verminoses, o cólera e a disenteria. O lixo também atrai vetores para doenças como mosquitos, baratas, aves e ratos. No Brasil, mais de 2.000 municípios possuem lixões. Esse tipo de descarte do lixo é o que deve ser combatido no Brasil. 57% dos lixões estão no Nordeste. Só na Bahia são 360 municípios que dependem do lixão. Em segundo lugar vem o Piauí, com 218 municípios. Os lixões também não fazem nenhum tratamento com o solo, o que causa também muitos danos ambientais. Assoreamentos de rios, enchentes e contaminação são derivados do descarte inadequado do lixo. Além do lixo orgânico, que traz doenças, como vimos na matéria, nós também produzimos o lixo eletrônico. Quem não tem um celular ou um televisor em casa que não funciona mais? O Brasil já é o maior produtor de lixo eletrônico do mundo, mas existem algumas formas de reduzir o impacto de tanto desperdício. Veja só. Aqui, nesta organização não governamental de reciclagem de eletrônicos, são recebidas por ano 35 toneladas de produtos como computadores, impressoras, monitores, entre outros equipamentos. Mas o que é lixo para o consumidor, aqui é processado e se transforma em matéria-prima. O equipamento é completamente desmontado e aí separado por matéria: ferro, plástico, cobre, alumínio, entre outros, que compõem os equipamentos eletrônicos. Após essa separação, essa matéria-prima é destinada à indústria que trabalha específico com aquela matéria. Há 2 anos, a estação de reciclagem pratica o descarte correto, inclusive de materiais pesados como ferro e chumbo, para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. A gente tem que ter todo um cuidado na hora de armazenar e de transferir esse material para as indústrias que depois passam para fora do Brasil, né?
Então, o tubo de monitor é um dos problemas que nós temos, o tubo de imagem de TV, porque ele contém metais pesados e é muito frágil. Após a descaracterização, ele se torna um equipamento muito frágil, passível de qualquer momento ele estar quebrado e vazar esses metais, que em pouca quantidade não faz mal, mas se vazar em grande quantidade é um risco tremendo para a saúde, né? O Ministério do Meio Ambiente ainda não sabe precisar o volume de lixo eletrônico produzido por ano no país. Mas parece que esse lixo cresce na mesma velocidade que a tecnologia. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico dos países emergentes. Uma média de 0,5 quilo por pessoa ao ano. Para ajudar a definir os procedimentos que serão adotados no Brasil no descarte de eletrônicos, a exemplo do que já acontece com lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, o Ministério do Meio Ambiente abriu edital para a implantação da logística reversa também para esses equipamentos eletrônicos. A ideia é dividir a responsabilidade do descarte correto desse tipo de lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que significa isso? Que dentro de uma cadeia de atribuições, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o consumidor e o serviço de limpeza urbana, no que couber, são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Nós vimos aí sobre a responsabilidade do consumidor. Nós vamos conhecer a história de um jornalista que vive quase de maneira autossustentável. O jornalista Rodrigo Fará adotou práticas sustentáveis em sua casa. Para ele, tudo começou como uma forma de terapia. Aos poucos, foi descobrindo maneiras de gerar menos lixo e reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Eu fui descobrindo essas coisas aos poucos, em viagens, no trabalho. Então, me lembro uma vez, na Chapada dos Veadeiros, eu conheci uma casa que a energia dessa casa vinha de placas fotovoltaicas. Na casa vizinha, a energia da casa era gerada por uma bateria de carro. E depois eu fui trabalhar e descobri trabalhei em algumas instituições que reaplicavam algumas dessas práticas, algumas dessas técnicas. E eu fui trazendo isso para a minha vida. São atitudes simples do dia a dia que ajudam a poupar os recursos naturais e a produzir menos lixo. Essas práticas, além de serem uma terapia para o Rodrigo, também geram uma economia para a família. A água das chuvas é reaproveitada para lavar os carros, serve para os animais e para irrigar as plantas da horta. O adubo, que ajuda no desenvolvimento das hortaliças, também é feito por Rodrigo, com restos de alimentos. Placas de aquecimento solar esquentam a água do chuveiro. Os pneus velhos viram escadas. Uma fossa séptica ajuda a tratar o esgoto da casa. A meta hoje que eu gostaria de ter era eu produzir a minha própria energia elétrica, mas ainda é um sistema muito caro. Os problemas são muitos, não é mesmo? E o que o poder público faz para ajudar na solução do problema? No próximo bloco, vamos falar sobre a Lei dos Resíduos Sólidos, que quer acabar com os lixões pelo país a partir do ano que vem. Nós fomos até Brasília conversar com um membro do Ministério do Meio Ambiente. A gente volta já.